já falei aqui várias vezes sobre filmes, livros, mas nunca parei pra falar de uma das minhas maiores paixões, que são os jogos. Sim, eu amo videogames, amo desde criancinha. Quando eu nasci, eu tinha em casa um PlayStation 1 e um Super Nintendo e sinceramente era uma maravilha. Eu vivia pulando de um pro outro, jogando com os meus pais, com os meus irmãos e era incrível. E essa foi uma paixão que eu levei ao longo da adolescência e até hoje eu jogo. Então já são mais de 20 anos nisso e eu não pretendo largar nunca, eu vou morrer jogando videogame e eu já defini isso. Pra muita gente, o videogame é simplesmente um entretenimento fugaz. Você joga um pouquinho, se diverte, largou e acabou. E é compreensível ter essa visão. No entanto, de 30 anos pra cá, nós vemos um desenvolvimento cada vez maior de narrativas profundas, ricas e verdadeiramente boas dentro do mundo dos jogos. Eu vou falar disso um pouco e como é a minha experiência. Esse é um episódio especial, principalmente para quem ainda não experienciou tantos jogos na vida, ou não teve essas experiências mais profundas. Se você já jogou, acho que você vai gostar, porque você vai se identificar, mas esse podcast é para você aí que não joga tanto, ou talvez que gostaria de jogar, ou talvez não vê muita graça, mas ao menos para você ver um pouco de como é, o que é que a gente enxerga quando a gente tá jogando um jogo, beleza? Eu me chamo Júlio Oliveira, você está no Narrativamente. E por onde é que podemos começar? Primeiramente, a noção de arte relacionada aos jogos. Para quem não sabe, os jogos são considerados a 10ª arte. Isso porque eles têm elementos de todas as outras artes. Então você tem, por exemplo, toda a influência do cinema você consegue encontrar na forma que várias histórias de jogos são contadas. Eles contratam atores para interpretar personagens, dubladores para dublar personagens diferentes, eles têm diretores de cenas que são mostradas na tela do jogo, tem toda a questão da atuação, da voz, a construção de cenários na questão da arte gráfica deles. Você tem também elementos de música, quando você tem composições incríveis para os jogos. Então já deu para entender que os games eles acabam pegando um emaranhado de artes para compor uma arte interativa. E aí que entra o verdadeiro diferencial, a verdadeira experiência para quem é um jogador. Que é o seguinte, diferentemente de um livro ou de um filme, vamos lá, no livro eu leio as cenas, leio os personagens, eu construo isso na minha mente e é uma experiência maravilhosa. Nos filmes, essas informações são compostas e dadas pelo diretor, pela equipe de filmagem, pelos editores, pelo pessoal dos efeitos visuais, e essas imagens são recebidas por nós, a gente interpreta as imagens já prontas, né? Os jogos, eles usam uma técnica diferente. Você tem todos os elementos visuais que tem no filme, com a diferença que você vai controlar um personagem. E você pensa, não, mas é só mexer no controle. Acontece, gente, que não é só assim. Você simplesmente está compartilhando momentos, emoções e ações com aquele personagem. Você se torna um comparsa de seus atos. E isso tem duas coisas que são importantes. Uma, emocionalmente, ele consegue te pegar de jeito, porque você não está vendo um terceiro fazendo aquilo. Você está sendo essencial para a execução daquela ação. Então, de novo, você é um comparsa daqueles atos, sejam bons ou sejam ruins. E, em segundo lugar, na real, isso é um grande exercício de empatia, mas um exercício grande, porque não é você se colocar no lugar do outro, é você ser o outro, basicamente. E nesse momento, os jogos conseguem proporcionar experiências que diferenciam muito de outras obras artísticas. Um filme, ainda que ele possa mudar o ponto de vista de um personagem para o outro, ou um livro também faz isso, como por exemplo Game of Thrones, que cada capítulo é com um personagem diferente. Nos jogos você pode simplesmente controlar um personagem diferente, jogar com um personagem diferente. Isso nos traz momentos super interessantes que levam você a questionar o que é que você faria. Um jogo que faz isso muito bem é o The Last of Us Parte 2. Caso você não conheça, procure, recomendo, é o meu jogo preferido da vida, mas ele faz isso e é maravilhoso. E esse tipo de experiência é uma coisa que realmente me moldou como autor. Toda vez que eu estou pensando num livro, numa história, eu sempre tenho essas referências dos jogos, das suas narrativas e principalmente das suas abordagens. Porque são possibilidades que, querendo ou não, acabam nos influenciando e pensando, poxa, como é que eu posso trazer um pouco dessa sensação para a literatura, para o cinema? E claro, isso é sempre um desafio, mas eu acho que esse campo da experiência, esse campo da descoberta é uma coisa maravilhosa e realmente sem jogos eu teria menos prazer na arte do que eu tenho hoje. Então eu sou muito grato e recomendo aí para quem quiser experimentar, procurar um jogo do seu gênero, uma história que pareça boa, olha as sinopses dos jogos, olha a sinopse. Imagine que você está procurando por um filme ou por um livro. Vá para uma história que te chame a atenção, porque tem jogos para todos os gostos e, enfim, aguardem, porque no futuro eu quero trazer algumas histórias de jogos, algumas narrativas, escolhas e outras coisas para vocês. E lógico que não se preocupem se você não joga, se você não conhece, vou deixar tudo explicadinho. Tudo bem? Então isso aí foi só um compartilhamento rápido de experiências. Eu simplesmente sou apaixonado por isso. Então muito obrigado aí por você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Valeu!